E aí pessoal, tudo beleza? Então tá jóia. Vamos lá para a nossa revisão, ok? De instrumentação e controle de processo. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós comentamos dentro de sala de aula. Então, o que é instrumentação, né? Que é a nossa primeira pergunta ali. O que é instrumentação? Instrumentação, ele é o estudo, né? Hoje, ele é a parte principal também dentro de um processo, é o que nós podemos falar aí para vocês. Por que ele é a parte principal? Porque ele está tão ligado aí à automação, ao controle do processo, então a instrumentação passa a ser aí um estudo que analisa, que verifica, que então implanta, que então insere instrumentos exatamente no processo de fabricação para o controle e a fabricação de produtos, ok? E na segunda pergunta nós temos aí, né? Comente sobre o processo e a fabricação. O que é processo? Processos são as etapas de uma fabricação, correto? Como que eu vou fabricar? Como é que eu vou transformar matéria-prima em produto acabado? Tem que ser por etapa. Primeiro eu faço isso, depois faço aquilo, depois eu vou fazer aquilo lá e assim por diante, tá bom? Então, este é o processo. E a fabricação? Ok? A fabricação é o ato, é o fato também de ter máquinas apropriadas para esta fabricação, para que eu possa transformar esta matéria-prima em produto acabado, correto? Então nós temos aí as etapas e obviamente a fabricação, ou seja, máquinas, pessoas, equipamentos e tudo mais para que essas etapas possam acontecer no produto, ok? Nesse processo de fabricação é importante falar que também que para o cliente o processo e a fabricação não importa, importa o produto final. Para a empresa, o produto final tem que estar dentro, o que importa para a empresa é exatamente o processo e a fabricação, para que atenda exatamente as necessidades do cliente, tá bom? Então, é normal, é comum dentro de uma empresa hoje um sistema de automação, um sistema aí de tecnologias aplicadas no processo de fabricação. Uma delas que ajuda muito aí no controle e também é um instrumento, tá bom? Na área dos processos de fabricação são os sensores. O que são sensores? Sensores, eles é a parte sensitiva da máquina, correto, pessoal? Porque hoje as empresas e máquinas também, elas estão aceleradíssimas, tá bom? Nessa questão de fabricação. Elas estão aí, elas fabricam 1000 peças por minuto, 30 mil por meia hora, 160 mil por hora e assim por diante, tá bom? Então, como que eu vou controlar, analisar e verificar os produtos neste processo de fabricação? Só pode ser por sensores, tá bom? Só pode ser por sensores, porque pela pessoa em si, ela não consegue. Enquanto ela está medindo então milhões já estão passando ali neste processo, ok? Então, o que são sensores? Eles transformam uma energia, eles transformam então um sinal, eles transformam algo, tá bom? Eles transformam, tá? Uma energia, um sinal em outro sinal. Esta é a questão dos sensores, tá bom? Se você for analisar os sensores de presença, sensores indutivos, capacitivos, o que eles fazem? Eles transformam algo em então sinal elétrico, ok? Esse sinal elétrico ele é fundamental para o nosso processo, ok? Para essa análise, esse controle, ok? O que são transdutores? Veja bem, se os sensores têm capacidade de transformar algo, tá bom? Uma grandeza em outra grandeza, uma grandeza em sinais elétricos, esse transdutor, ele pega exatamente este sinal elétrico e transforma isso aí em uma ação, tá bom? Esta ação agora, ela é entendida pelos atuadores, ou seja, o transdutor, então, em função deste sinal, ele vai falar para os atuadores. Liga motor, desliga motor, aciona
cilindro pneumático, retorna cilindro pneumático, abre, fecha, ok? Então todo o que faz esta ação agora, então passa a ser os atuadores, correto, pessoal? Então nós temos aí os sensores como parte sensitiva, os transdutores que transformam agora esses sinais, né? Esta sensibilidade em ação, e esta ação agora ser entendida pelos atuadores. Tudo isso acontece através de sinais. A maioria dos instrumentos colocados no processo, eles são analógicos, ok? Eles são analógicos, mas para a instrumentação e controle do processo, para a automação do sistema, ele tem que ser digital, pessoal. Por quê? Porque veja bem, olha só, o que é que os sensores eles fazem? Transformam uma grandeza em outra grandeza. O que são transdutores? Pega essa grandeza agora e transforma em ação. Os atuadores, eles vão abrir e fechar, tá bom? Eles vão acionar, desacionar, liga e desliga. Se você for analisar esses dois pontos, eles são exatamente os sinais digitais praticamente. Embora os sinais podem ser gerados através dos sinais analógicos, mas também são transformados em sinais digitais. O que são sinais analógicos? Eles são aqueles sinais que apresentam variáveis, vários valores colocados aí, tá bom? Exemplo, um termômetro, né? Ou até mesmo um relógio, tá? Você vê ali esta ação acontecendo gradativa. O sinal digital ele já é diferente, por quê? Porque ele ou ele é 0 ou ele é 1, tá bom? Ou ele abre ou ele fecha, ou ele aciona, desaciona, ou ele liga, desliga, correto? Então, estes sinais agora, eles precisam ser transformados, ok, pessoal? Eles precisam ser transformados aí em digitais, tá? Como que isso acontece? Isso acontece através dos conversores, analógico para digital, digital para analógico, correto? Então vamos lá. O que é instrumentação? É a ciência que estuda os instrumentos colocados no processo de fabricação. O que são processos de fabricação? Eles são exatamente a transformação de matéria-prima em produto acabado através de máquinas, pessoas e equipamentos apropriados para essa questão. O que são sensores, então? Os sensores são exatamente a transformação de uma grandeza, de uma aproximação, de uma fumaça, de uma presença em agora impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são entendidos pelos transdutores, onde eles vão mandar uma ordem de atuação, tá bom? Esses sinais que esses transdutores recebem, eles podem ser analógicos ou podem ser digitais agora, tá bom, pessoal? Então vamos lá. As características principais aí dos sensores, ele é exatamente a exatidão dele, tá? A maneira com que ele responde a essa atuação, tá bom? Por quê? Porque os processos de fabricação, então, eles vão trabalhar numa velocidade tremenda. Então, as características importantes dos sensores, ela é exatamente aquela questão de resposta rápida, tá bom? A precisão e a sensibilidade desses sensores. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Comente sobre os sensores mecânicos. Os sensores mecânicos, ele é aqueles sensores fim de curso, chave fim de curso, tá? Aqueles sensores que precisam de contato físico. Entenda isso. Sensores mecânicos são aqueles que precisam de contato físicos. Um exemplo disso são as chaves fim de curso, tá? Chaves fim de curso, chaves que precisam, que o produto precisa encostar nela para que haja uma ação. Então, isso são sensores mecânicos. Ou seja, um interruptor, né? Eu vou ligar uma lâmpada, um interruptor, eu preciso de contato físico, de apertar o botão ali para que a lâmpada acenda, ok? Então isso aí é ação mecânica, tratados então como sensores mecânicos. Beleza, pessoal? Então nós temos aí estas situações, tá bom? Então nós temos aqui uma outra condição agora aqui, que é os termopares, tá bom? O que são os termopares aí no caso? Tá? Os termopares, pessoal, eles são exatamente aí os nossos elementos também, são os nossos
instrumentos, tá, que vão trabalhar aí com as temperaturas. Mas presta atenção no nome, termopares, tá bom? Neste caso, eu estou falando exatamente numa construção onde eu tenho que ter pares de materiais, para que isso venha a ser convertido, para que isso aconteça exatamente em impulsos elétricos, tá bom, pessoal? Então nós temos aí esta situação, presta atenção. Se vocês forem analisar então a condição, o conceito sobre a tensão elétrica, ela é o seguinte: tensão elétrica é exatamente a diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É mais e menos, tá bom? É o mais e o menos. Se eu tiver mais e mais, isso é diferença de potencial? Não, não é. Então, menos e menos é também diferença de potencial? Não, não é. O que é diferença de potencial? É o potencial mais, é o potencial menos, tá bom? Nessa condição, eu tenho condições aí de gerar impulsos elétricos nessa questão que nós estamos falando, ok? Então, o que são termopares? São pares de materiais diferentes, mais e menos, que em função de uma temperatura tem capacidade então de gerar impulsos elétricos nessa questão. Se então ele tem essa capacidade de transformar temperatura em impulsos elétricos, ele cai dentro do conceito de sensores, ok? Então esses são os termopares, tá? Um dos modelos aí muito usado dentro da empresa, pode ser outros, lógico e óbvio, né? É o termopar tipo J. O que é o termopar tipo J? Ele traz aí como característica desse termopar, tá bom? É o ferro, tá bom? Tá? Então, neste caso aí, eu tenho problemas. Eu tenho problemas aí o seguinte: não pode ser colocado em áreas aí que tem muita umidade. Por quê? Porque ele vai oxidar. A oxidação faz com que haja resistência, então eu tenho problemas aí exatamente com a tensão elétrica, tá bom? Então, o tipo J, ele é a parte que eu preciso prestar atenção também no meu processo. Se eu vou colocar um tipo J num processo, numa área onde eu tenho esses problemas de oxidação e outros mais, então eu vou ter problemas aí nessa questão, tá? E tem mais ainda a respeito disso. Nós temos o tipo J, tipo E, tipo outros modelos. Por que ele é termopar? Porque nós temos dois materiais. Isso quer dizer então que se eu pegar cobre e alumínio, eu vou ter uma característica de termopar. Eu vou ter aí uma sensibilidade termopar. Então esse termopar eu vou poder usar ele somente em fogão elétrico, tá bom? Agora o termopar com outros materiais, então eu vou poder colocar na caldeira, então eu vou poder colocar na máquina, eu vou poder colocar em vários setores em função desta sensibilidade. Tá bom? Desses pares de materiais diferentes que geram para mim uma área de trabalho, uma característica de trabalho, ok? Então, está aí os nossos termopares. Certo, pessoal? Tá aqui, essa é a nossa condição. Então, vamos lá então para o efeito Seebeck. O efeito Seebeck, pessoal, desse termopar aqui, tá bom? Ele é tratado como Seebeck, por quê? Porque é em homenagem, na verdade, ao seu criador, correto? Então, foi dado esse nome Seebeck, tá? Então, nós temos aí o termopar, ele é pares de materiais. Veja bem, olha só. O que esse cientista ele fez? Ele fixou, ele amarrou, ele soldou, ele fez alguma coisa ali com dois materiais diferentes. Aproximou ele lá no fogo, na temperatura, e ele percebeu nas suas extremidades, então, impulsos elétricos nessa questão. Então, qual é o efeito Seebeck nessa situação aí? É exatamente a condição de pares de materiais em função de uma temperatura que geram impulsos elétricos, tá? Esse é o efeito Seebeck, tá bom?
O que são termorresistências, tá? Termorresistências, eles também são conhecidos aí como os termopares. Mas termopares diferenciados na sigla PT100. Por que PT100? Porque olha só agora o material, tá? Enquanto que o tipo J, tipo E, tipo B, tipo C, tá bom? Esses tipos, eles caracterizam o termopar. Nessa termorresistência também é um termopar, mas do tipo PT100. Tá bom? O que é PT? Platina. Agora, esse termopar é do tipo platina, aonde a resistência agora nessa questão é de 100 ohms. Pode ter uma termorresistência de 500 ohms também, pode ter sem problemas nenhum. Para que é usado? Em que é usado? Veja bem, a temperatura ela tem que chegar a uma certa temperatura, a uma certa intensidade, a um certo valor, para que então essa resistência que ele traz abra e então deixe passar exatamente os elétrons nesta questão. Ok? Então por isso que ela tem esse nome de termorresistência, tá? Os PT100, tá? Nessa questão aí, tá? Por quê? Porque eles são feitos de platina, ok? Mas aonde que é usado esses termorresistência? Esses também são termopares, viu pessoal? Esses termopares aqui, eles são usados nas máquinas, tem contato direto, pode ter contato direto com a máquina e coisas assim. Agora, essa termorresistência, ela já é diferente do tipo platina, então ela já é aplicado mais, pode até ter um contato com os materiais. Exemplo, estou fabricando álcool. Ok? Estou fabricando álcool, estou fabricando gel, estou fabricando alguma coisa aonde essa termorresistência ela vai estar em contato direto com o produto, tá bom? E esse termorresistência ele vai começar a medir agora essa resistência e quando chegar a uma certa temperatura ele abre deixando passar os elétrons e então gerar uma consequência a respeito disso. Ok? Então nós temos essa situação. Então é Natal, correto? Tá? Vamos lá. O que são termistores? Pessoal, termistores, eles são resistores, mas de uma forma especial agora. Por quê? Porque eles trabalham exatamente com a temperatura, tá bom? Eles são resistores, mas eles trabalham com a temperatura, ok? Por isso que eles têm o nome aí de termistores. Tá bom, pessoal? Então, eles são resistores variáveis, tá bom? A resistência desses termistores, eles variam em função da temperatura. Eis a questão, tá bom? Então, eu preciso prestar muita atenção nessa questão. Por quê? Porque existe o tipo NTC e também existe o tipo PTC. Ok? Nos termistores, tá? Eles são resistores do tipo variáveis, que eles variam a resistência em função da temperatura. Essa é a questão. Então, existem aí os termistores tipo NTC e existem os PTC. Pessoal, o que quer dizer então NTC nessa questão? Ele quer dizer o seguinte, coeficiente, coeficiente de temperatura negativo, tá? Como que eles funcionam? Por que ele é do tipo NTC? Porque com o aumento da temperatura, ele perde resistência, ou seja, ele vai percebendo, a temperatura está subindo, ele vai percebendo, vai chegar a um certo grau de temperatura que ele vai deixar passar exatamente uma corrente elétrica, os elétrons aí no caso, e então uma ação vai ser feita. Um exemplo para o NTC é a ventoinha do carro. Quem liga e desliga essa ventoinha? Ele está relacionado ao sistema lá que fugiu o nome agora, não sei como que chama no momento. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Me fugiu agora, tá?
os radiadores do carro. Beleza, pessoal? Então, os NTC, eles poderiam estar trabalhando ali, tá? O que nós temos lá é um outro modelo, é um outro sensor, mas poderia ser um NTC. Por quê? Porque, veja bem, colocou o NTC lá, você saiu com o carro, o que vai acontecer? A água do radiador está gelada. Tá bom? Então, quando ela está gelada, a resistência é o máximo. A ventoinha está desligada. Correto? Mas quando você sai com o carro e vai aquecendo, a água vai chegar a uma certa temperatura muito alta, que então esse sensor ele vai liberar elétrons, sinais, tá bom? Elétricos, impulsos elétricos, que então vai fazer com que a ventoinha ligue. Essa ventoinha ligando, o que vai acontecer? Ela vai diminuir, ela vai baixar essa temperatura da água. Só que baixando a temperatura, ganha-se resistência. Aumentando a temperatura, perde-se resistência. Correto? Então, esse é o tipo NTC. Também não quer dizer que esse NTC ele é do tipo negativo, coeficiente de temperatura negativo. Não é bem essa questão. Pode ser usado? Pode, mas a questão do coeficiente de temperatura negativo é perda de temperatura. Ok? Essa é a questão. Tá bom? Eu quero criar um circuito sensor que detecte, então, que funcione como um alarme de incêndio. Então, o que é que vai acontecer aí no caso? Tá bom? Ele está ganhando temperatura, correto? Então, o que é que vai acontecer? Qual é o conceito dos termistores? Tá bom? Ganha temperatura, perde-se resistência. Ok? Neste caso. E existem também os PTC, tá bom? O PTC ele quer dizer coeficiente de temperatura positivo. Entenderam, pessoal? A questão é o seguinte: esses termistores do tipo PTC, eles já são diferentes. Veja bem, por quê? Porque ele traz exatamente esta situação. O ganho de temperatura ganha-se resistência. O NTC, com o aumento da temperatura, perde-se resistência. O PTC agora, com o aumento da temperatura, ganha-se resistência. Essa é a questão principal dos dois aí, tá? Então, enquanto que o NTC eu vou usar na ventoinha do carro como um alarme de incêndio, ok? O PTC não, o PTC eu posso pegar ele e colocar lá no motor, lá no meio da fiação lá do motor, lá da bobina do motor, de forma com que ele, sofrendo uma sobrecarga, o que é que vai acontecer? Ele vai desligar. Por quê? Porque o aumento da temperatura ganha-se resistência. Essa é a questão, tá bom? Vamos lá então para sensores de pressão. O que são sensores de pressão? Pessoal, isso é fato, né? Os sensores de pressão, bastante usados aí pelos mergulhadores também e outros, né? Tá? Então, os sensores de pressão, eles trazem consigo aí uma sensibilidade em relação à pressão. Nós sabemos que a pressão ela é exatamente a força sobre uma área, tá bom? Então, os dispositivos que nós temos de transformar uma grandeza em outras grandezas, agora vai atuar no modelo de pressão, tá bom? Pressão, vou fazer força sobre uma área, então eu vou ter alguma coisa, vou ter um resultado aí, ou seja, uma transformação de uma pressão sobre uma área em impulsos elétricos agora. O conceito principal dos sensores é esse, pessoal, de transformar uma grandeza em outra grandeza, tá bom? Essa primeira grandeza, ela é um comprimento, uma velocidade, uma área, uma superfície, um volume, alguma coisa assim, transformado em impulsos elétricos. Neste caso aqui, eu estou falando sobre uma pressão sobre uma área, tá bom? Ou um peso sobre uma massa sobre uma área, ok? Uma carga sobre uma área e assim por diante. Beleza, pessoal? Então nós temos aí. Ok, então vamos lá. Sensores indutivos. O que são sensores indutivos?
Bom, já sabemos. Olha só o nome, sensores indutivos, é aquele que vai transformar agora um campo magnético ou algo de atração desse tipo agora em impulsos elétricos, tá bom? Por isso que ele se chama indutivos. Imagina então um sensor do tipo indutivo numa empresa alimentícia, tá bom? Fabricantes de balas ou confeitos, tá bom? Bom, a menina tá ali trabalhando, de repente o anel dela cai na máquina, se envolve com a massa da bala do confeito, tá bom? Agora foi embora, tá fabricando milhões aí de confeitos por minuto ou por hora, sei lá, alguma coisa assim. E quem vai detectar esse aço, ou essa fagulha, ou esse pequeno elemento aí metálico no meio da massa? Quem pode, neste caso, me ajudar? Quem poderá me ajudar? Ok? Então são os sensores aí, no caso, indutivo. Por quê? Porque eles têm a capacidade de gerar campo magnético, e você sabe muito bem que o aço, eu estou gerando um campo magnético, um ímã na verdade, onde o aço ele vai criar um distúrbio nessas linhas magnéticas do sensor, e vai então ser transformada, essa perturbação vai ser transformada em impulsos elétricos aí neste caso. Ok, pessoal? Então nós temos aí os sensores indutivos, beleza? Então tá bom. Vamos lá para o nosso próximo, tá? Que são os sensores agora ultrassônicos. O que são sensores ultrassônicos? Você já foi numa pescaria em alto mar, onde o barco então ele é provido exatamente de um sensor ultrassônico. O que ele faz? Ele emite um som ultra altíssima intensidade. Eu não consigo ouvir, você também não consegue ouvir, tá bom? Porque ele é ultrassônico, correto? Ele emite som, este som ele se propaga na água, ele atinge o alvo, tá bom? Que é no caso aí o cardume ou qualquer coisa que esteja ali no fundo ali, tá bom? Então ele vai detectar exatamente esta parede, essa barreira, correto? Que está colocada aí nesta utilização, nesta aplicação, que são os sensores ultrassônicos, tá? Como é que eles funcionam? Funcionam assim: ele emite um som de altíssima intensidade, este som ele bate exatamente numa parede ou no cardume ou em alguma coisa, e este som ele retorna para o sensor. O sensor emite o som, bate na parede, e esse som então ele retorna para o sensor, ok? Eis a questão. Essa é o ponto-chave aí, beleza? Então os sensores ultrassônicos bastante usados aí em barcos de pesca e também em outros mais, tá bom? O sensor ultrassônico poderia ser usado também nos carros, no estacionamento do carro, tá? E outras aplicações aí, ok? Hoje normalmente eles usam o sensor capacitivo, mas poderia ser também um ultrassônico, tá? Ok? Já que ele envolve exatamente aí uma barreira e também uma distância. Eu tenho essa condição aí. Sensores ópticos de barreira, bastante usado, e vocês conhecem lá dentro da empresa. Sensores ópticos de barreira, sensores ópticos retroreflexivos, tá? Esses são bastante usados. Por quê? Porque eles são exatamente, eles são peças distintas, ok, pessoal? O sensor óptico de barreira, eu tenho aí dois sensores. Eu poderia ter um também, não tem problema nenhum, depende do modelo aí do caso, tá? Eu tenho um sensor que emite luz, ok? Por isso que eles são ópticos, tá? Esse ópticos aí no caso é o feixe de luz emitido, tá bom? Ele atinge a barreira, tá bom? Então ele é cortado, ou seja, o produto ele corta este feixe de luz gerado pelos sensores aí no caso, tá bom? Então este sensor ele vai funcionar desta maneira. O produto, enquanto que ele está detectando a luz,
esse feixe de luz, então ele está ativo, correto? O produto passa e corta esse feixe de luz, então ele vai criar uma ação. Ok? A questão também é os sensores ópticos retroreflexivos. O que são esses retroreflexivos? Você já viu na empresa, tem um sensor e tem um espelhinho, tá bom? O prismático aí no caso, onde ele emite esse feixe de luz, ele atinge esse espelho e esse feixe de luz ele retorna para o produto, para o sensor aí no caso, tá bom? Então como é que funciona? Os sensores ópticos retroreflexivos estão colocados na esteira, o produto passa, corta este feixe de forma com que o feixe não retorna para o produto, para o sensor. Neste caso, a embalagem do produto ou até mesmo o produto não pode ser ele não pode ser aí uma embalagem que transmita que seja reflexivo. Vocês estão entendendo essa questão? Tá bom? Por quê? Porque o efeito aí no caso, ele é exatamente cortar o feixe de luz, não deixar esse feixe de luz voltar para o sensor. Tá bom? Enquanto ele está voltando, então eu tenho uma ação. Mas cortou o feixe e ele percebeu que não voltou, então eu vou ter uma outra ação. Então nós temos aí os sensores ópticos, feixe de luz, que pode ser por barreira aí no caso é o produto, tá bom? E os sensores ópticos luz, né? Retroreflexivo, que usa o espelhinho aí no caso, tá? Mas nessa questão o produto não pode ser reflexivo, a embalagem não pode refletir, ok? Então, os sensores de ocupação, que na verdade eles são um sensor que é de presença, um sensor ativos de presença, qualquer movimento, então, dentro de uma certa área, eles vão criar um distúrbio e transformar esta ocupação, esse movimento, em impulsos elétricos. Tá bom, pessoal? E é isso daí. Então nós temos aí, né, os sensores ópticos, que nós acabamos de falar, ok? De barreira, os sensores retroreflexivos também, nesse caso. Nós temos os sensores de ocupação. Esses sensores de ocupação, pessoal, ele pode ser por presença, ele pode ser também infravermelho, tá bom? Por temperatura da pessoa, ok? Do produto ou de algo, tá? Ele pode ser por ocupação, ocupou uma área, então ele vai atuar, ok? Seja ele por movimento ou seja ele por temperatura, ok? Então nós temos aí também os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos, o próprio nome já diz, enquanto que os sensores indutivos eles geram linhas magnéticas, o sensor capacitivo ele gera linhas elétricas, tá bom? Ele é um sensor elétrico no caso, tá bom? Então veja bem a diferença. Enquanto que os sensores indutivos eles geram um campo magnético e é somente usado para os peças metálicas, algo metal, tá bom? Os capacitivos já é usado para tudo praticamente, tanto metais, quanto água, quanto vidro, quanto espuma e assim por diante, ok? A questão, presta atenção. Voltando um pouquinho nesse assunto, os sensores ultrassônicos, pessoal, eles são limitados pelo seguinte. Veja que ultrassom, ele gera som, ele bate na barreira e retorna para o sensor. Se eu tiver uma barreira, então, que usada aí para limitar esse som, tá bom? Exemplo, uma espuma, tá? Que ele não deixa o som voltar, então eu vou ter problemas aí neste caso, tá? Neste caso do ultrassônico, o sensor tem que ser sólido mesmo, algo que dê que faça retornar esse som, tá bom? Os sensores capacitivos, eles podem ser usados tanto no nível de água,
detectar produtos, detectar, exemplo, uma latinha da Coca-Cola, um exemplo, tá bom? O líquido lá dentro, como é que eu vou medir, como é que eu vou saber se está exatamente no nível do líquido dentro da latinha? Através dos sensores capacitivos, tá bom? Então, por isso que é importante a sensibilidade, a aproximação, a sensibilidade desses sensores. Resumindo, sensores indutivos geram campo magnético, sensores capacitivos geram campo elétrico, ok? Indutivos geram campo eletromagnético e capacitivos o campo elétrico, correto, pessoal? Então nós estamos aí. Bom, o que são os strain gauge ou strain gauge, né? Como queiram aí. Pessoal, esses são os sensores, tá? Colocados aí normalmente para transformar aí uma distorção, tá bom? Uma condição aí de flexão, flambagem, tá bom? Uma distorção, uma torção, tá bom? Esses esforços colocados aí em impulsos elétricos. Como que eles funcionam? Os strain gauge, ele tem essa capacidade de pegar essa torção, essa flexão, essa flambagem, tá bom? Esta condição de distorção de um material, torcer o material, tá bom? Transformar exatamente esta distorção exatamente em impulsos elétricos. Mas como que ele faz isso? Ele faz através desse chamado strain gauge ou strain gauge, ok, pessoal? Somente através desta questão. Normalmente colocado também em célula de cargas, tá? E vários aí elementos que tem a capacidade de transformar exatamente essa distorção em impulsos elétricos, ok? Exemplo aí usado, uma balança, né? A balança, ela já traz aí consigo a célula de carga, tá? Ela traz consigo aí a célula de carga, ok, pessoal? Tá? A célula de carga, internamente, ela traz consigo o strain gauge, tá? A única forma de você transformar resistência em impulsos elétricos é através do strain gauge, tá? Ou strain gauge, no caso. Correto? Então, células de carga, células de massa, peso, pressão, eles usam como parte sensitiva o strain gauge, tá? Para que possa ser transformado exatamente essas distorções através dos resistores, transformando então em impulsos elétricos, ok? Então, desta forma, nós temos aí uma situação, uma condição. Pessoal, então os sensores agora LDRs, o que são os LDRs? Eles são resistores dependentes de luz. Eles dependem exatamente de uma intensidade de luz para que ele possa, veja bem, eles são resistores especiais, tá bom? Que eles detectam, eles captam exatamente uma intensidade de luz. E então, se eles são resistores, eles ganham resistência ou perdem resistência nessa questão, ok? Por isso que eles são LDRs, resistores dependentes de luz, normalmente usados em fotocélulas, tá? Em fotocélulas, já viu aquele dispositivo que tem lá no poste, tá bom? Esse dispositivo é o que faz a luz do poste acender, ok? Em função da intensidade de luz, tá? Desculpa. Na intensidade de luz. Vamos analisar um pouquinho, vamos fazer um exemplo aqui. De manhã, 5 horas da manhã, está clareando, então existe ali uma intensidade de luz, onde esses LDR eles vão percebendo, conforme vai ganhando intensidade, vai ganhando resistência. Então, neste caso, os LDRs eles interrompem
o caminho aí, né? A intensidade de corrente elétrica fazendo com que a luz desligue totalmente. Ok? Essa é a questão. E durante a noite, quando vai chegando a tardezinha, vai perdendo a intensidade de luz e vai perdendo também a resistência. Então, o que é que vai acontecer aí? A luz vai acender. Por quê? Porque ele deixa passar exatamente a intensidade de corrente elétrica, tá? Então existe uma condição. Se eu pegar esse LDR e colocar na escuridão, se eu pegar esse LDR e colocar ele na intensidade, na luz brilhante, tá bom? Isso vai depender do circuito com que eu vou montar, ok, pessoal? Então tem que prestar atenção nessa questão aí, ok? Pessoal, é isso daí, uma revisão rápida aí, como que nós podemos falar sobre todos esses assuntos, e aí um cálculo para que vocês possam usar aí. Como poderíamos fazer um circuito sensor para atuar como alarme de incêndio, tá bom? O alarme deve ser acionado quando a temperatura atingir os 50 graus. Sabendo então que nós temos uma tensão de entrada de 9 volts, resistor de 6 kΩ, ok? Então, como que eu faria um circuito sensor para atuar como alarme de incêndio nessa questão, tá? Então, é um caso para você pensar e resolver, ok? Outro exemplo, tá? Falando aí sobre os LDRs, resistores dependentes de luz. Então, o que acontecerá se um dos resistores do divisor de tensão, veja bem, pessoal, a única forma de você transformar esta grandeza, tá? Em impulsos elétricos é através dos resistores, veja bem, a única forma de trabalhar, de transformar essas questões em impulsos elétricos, tá bom? É através do divisor de tensão, que é exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso daqui é um divisor chamado e considerado divisor de tensão, tá bom? Isso daqui. Para que serve? É a única maneira de você transformar resistência em impulsos elétricos. Então, essa é a questão. Então, vamos analisar um pouquinho. Vamos supor que o nosso LDR, eu preciso montar um circuito sensor que durante o dia apague a luz e durante a noite ele acenda essa luz. Vocês entenderam essa questão? Então, eu vou aplicar aqui uma tensão de entrada e eu preciso de uma tensão de saída, tá? Sob iluminação e também sob escuridão. Ok, pessoal? Então vamos lá. Suponha que o LDR tenha uma resistência de 0,5 kΩ ou 500 ohms aí no caso, na luz brilhante. Veja bem, vou pegar esse circuito, este sensor, esse circuito aqui e vou levar ele na luz brilhante. Qual é a resistência que eu tenho? 0,5, ok? Então, vou pegar o mesmo circuito agora e vou levar ele na sombra ou na escuridão. Ele ganha resistência, 200 kΩ, ok? Mas este circuito que, vamos supor assim, né, vamos fazer um exemplo, que nós estamos determinando, ele tem que funcionar dessa forma. Durante o dia ele apaga a luz e durante a noite ele acende a luz. Pessoal, beleza? Então, vamos fazer esses cálculos aí, vamos determinar todo esse assunto. Olha aí as nossas perguntas, a revisão sobre esses instrumentos, tá? De controle também de processo. Vamos pensar um pouco. Vamos lá, pessoal, agora é com vocês. Tchau, tchau.